humanos, nos costumes, nas tradições e nas celebrações dos festivais. Eu sou Gui Cristo Lucubica. Eu era um lutador congolês com o apelido de The American Wrestler. Pela graça de Deus, sou hoje um evangelista. Eu costumava servir ao diabo, mas hoje estou servindo ao Senhor Jesus Cristo. Em meu serviço ao mundo satânico chamado Abracadabra, Pandemônio Cósmico, Macrocosmo ou Segundo Planeta, como tem muitos nomes, fui secretário de Lúcifer. Eu era um lutador. Eu era um marabu, um médico nativo. Eu fazia parte de diferentes seitas. Mas tudo o que posso dizer é que sem Jesus não somos nada e não podemos fazer nada sem Ele. Crer e ter Jesus é a melhor coisa que acontece ao ser humano. O mundo está em caos total. As pessoas estão afogadas na ignorância e não sabem o que está acontecendo. É doloroso ver pessoas e nações agindo por ignorância. Passei por muita coisa e vi muita coisa no reino infernal e com o pouco conhecimento que acumulei, sempre me dói ver o mundo e as massas de pessoas nas nações da terra agindo por ignorância. Estou a falar das massas de pessoas que observam práticas, costumes, tradições que são demoníacas e que não conseguem perceber as implicações e consequências nas suas vidas. Não estão a compreender que a observância de costumes e tradições é igual a adorar demônios. Samonios, o deus honrado no Halloween. O dia 31 de outubro é comemorado como Halloween. Na verdade, eu estava participando da reunião e convenção global com satanistas, demônios, anjos caídos no segundo planeta no pandemônio ou no reino abracadabra de Lúcifer. O propósito desta reunião no reino cósmico ou pandemônio é a celebração de uma entidade espiritual de um anjo caído chamado Samhain, Samonius. Ele é o poder que une os mortos e os vivos. Na verdade, nestas reuniões anuais, vi líderes proeminentes, as elites mundiais, os nobres, os aristocratas, as famílias reais, os privilegiados e a classe alta da civilização humana. Conheci políticos, líderes empresariais e financeiros, incluindo músicos e grandes personalidades. Vi superestrelas, cientistas, pessoas que já morreram, juntando-se a nós, os vivos nesta congregação em homenagem a este anjo caído. Samonius é a antiga divindade que faz com que os vivos façam aliança com os mortos. A entidade maligna chamada Samonius é também aquela celebrada e homenageada na festa católica do Dia de Todos os Santos. Eles chamam isso de celebração em homenagem a todos os santos, mas na realidade é a festa dos mortos em homenagem ao Samhain ou Samonius. Esses santos não são santos, mas são pessoas mortas. Este Dia de Todos os Santos tem como objetivo reunir os humanos vivos e os mortos em homenagem a Samonius. O Samhain caído que é homenageado em 31 de outubro no Halloween é a mesma entidade na celebração católica do Dia de Todos os Santos, o unificador dos mortos e dos vivos, com todos os santos que não são santos canonizados, mas todos aqueles que já estão mortos. Não há relação entre os mortos e os vivos. Deus não gostou que Saul tenha consultado a bruxa de Endor para invocar o espírito falecido de Samuel. A Bíblia diz em Deuteronômio 18 e 10 a 13, não se achará entre vós alguém que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, ou que use adivinhação, ou observador de tempos, ou encantador, ou um bruxa, ou um encantador, ou um consultor de espíritos familiares, ou um mago, ou um necromante. Porque todos os que fazem estas coisas são abomináveis ao Senhor, e por causa destas abominações o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Existe um calendário anual estabelecido há milhares de anos para festas e celebrações no reino infernal de Lúcifer, que são frequentadas pelas elites e pelos poderosos desta terra. Estas celebrações e reuniões são acompanhadas por sacrifícios humanos e atividades demoníacas aceleradas na terra, pois o sangue humano deve ser derramado na terra em honra dos anjos caídos para ser celebrado. Infelizmente, os humanos celebram estas datas na terra sem saber exatamente do que se trata. Mas no mundo macrocósmico de Lúcifer, celebrávamos anualmente os anjos caídos no dia 6 de janeiro, no dia do carnaval, o que significa a retirada da carne. Esses eventos no reino infernal contaram com a presença das elites que assistimos na televisão, dos nobres e da classe alta da sociedade humana, mas as massas ignorantes dos povos das nações, incluindo os chamados cristãos, estão participando da adoração desses deuses antigos. Celebrando essas festas, estávamos comemorando o 31 de outubro para Samonius, Sol Invictus, celebração de Natal.
Estávamos comemorando o 25 de dezembro pelo Sol Invictus. Amado, quero que você não seja ignorante porque nos reinos infernais de Lúcifer tínhamos um calendário anual para celebrações e festas. Um deles era em homenagem a um anjo caído que é um deus antigo chamado Sol Invictus. Estávamos nos reunindo em celebrações todos os anos no dia 25 de dezembro com este anjo caído chamado Deus Sol, invicto ou invicto em sua homenagem. Sol Invictus, Sol Invicto, era o deus do sol oficial do Império Romano posterior e patrono dos soldados. Em 25 de dezembro de 274 DC, o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Os estudiosos discordam sobre se a nova divindade foi uma restituição do antigo culto latino do Sol, um renascimento do culto de Heliogábalo ou completamente nova. O deus foi favorecido pelos imperadores depois de Aureliano e apareceu em suas moedas até o último terço do reinado de Constantino e a última inscrição referente ao Sol Invictus data de 387 DC, e havia devotos suficientes no século V para que o cristão teólogo Agostinho achei necessário pregar contra eles. Fonte: Wikipédia. Exorto fortemente os cristãos a acordarem e a não participarem em práticas pacíficas que os unirão aos demônios e abrirão portas para o reino do inimigo. No reino das trevas, cada departamento e cada celebração ou festival demoníaco é representado por pentáculos e existem rituais, práticas e instrumentos específicos alocados para isso. Pentáculo é um amuleto usado em evocação mágica, geralmente feito de pergaminho, papel ou metal, no qual é desenhado o símbolo de um espírito ou energia evocada. Muitas vezes é usado ao redor do pescoço ou colocado dentro do triângulo de evocação. Símbolos de proteção também podem ser incluídos, sendo um comum a forma de 6 pontas do Sela de Salomão, chamado Pentáculo de Salomão ou Pentângulo de Salomão. Muitas variedades de pentagrama podem ser encontradas em grimórios da magia salomônica. Eles também são usados em algumas tradições mágicas neopagãs, como a Wicca, junto com outras ferramentas mágicas. Quero lembrar que a árvore de Natal é um pentagrama do Sol Invictus, o Deus Sol. Lembro-me de ter oferecido a Lúcifer muitos sacrifícios humanos. Como ele estava satisfeito comigo, pessoas que viajaram até sua residência no Mar Vermelho. Percebi que enquanto voávamos no hiperespaço ao redor do território do Mar Vermelho, observamos muitas luzes vermelhas piscando nas casas das pessoas. Isto é significativo para os cristãos e suas casas porque se houver itens ou propriedades do diabo em sua vida ou em sua casa, estes darão o direito legal de implantar demônios em sua casa ou em sua vida. Cada propriedade do diabo em sua casa e em sua vida sempre piscará a luz vermelha no reino espiritual e quando os demônios virem esses flashes vermelhos, eles sabem que têm legalidade para operar em sua casa porque suas propriedades estão em sua casa ou em sua vida. Naquela noite, enquanto voava com Lúcifer ao redor do Mar Vermelho, notei que muitas casas estavam iluminadas por causa das árvores de Natal nelas. Aquelas árvores de Natal eram pentáculos do Sol Invictus e das propriedades do reino infernal das trevas. Propriedades do reino das trevas podem ser coisas pornográficas em seu computador, itens contendo demônios, árvores de Natal. Os cristãos devem limpar suas casas dos itens do diabo porque abrem os ocultos e portais para os demônios. Quero que você saiba que esses períodos relacionados aos feriados pagãos e reuniões no reino infernal de Lúcifer são caracterizados por sacrifícios humanos e morte, seja Halloween, Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa porque esses anjos caídos sempre exigem sangue humano. Tudo ou cada movimento do diabo é sempre sobre derramamento de sangue humano e tudo que um satanista faz sempre tem como objetivo sacrifícios humanos porque tudo no reino de Lúcifer é baseado em sacrifícios humanos. O Natal não é o nascimento de Jesus, mas é a celebração do renascimento do Deus Sol e todos os presentes que os humanos oferecem uns aos outros no Natal são para a honra do Sol Invictus. A celebração do Natal é uma porta de entrada para os demônios entrarem e controlarem a vida daqueles que a celebram. Jeremias 10:1-5 Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos assusteis com os sinais do céu, pois os pagãos estão consternados com eles. Porque os costumes do povo são vãos, porque se corta da floresta uma árvore, obra das mãos do trabalhador, com machado. Eles o adornam com prata e ouro, fixam-no com pregos e com martelos, para que não se mova. Eles são eretos como a palmeira, mas não falam, precisam ser carregados porque não podem ir. Não tenha medo deles, porque não podem fazer o mal,
nem lhes cabe fazer o bem. O doloroso é que pastores ignorantes colocarão aquela árvore de Natal na igreja. Como resultado, os crentes comerão alimentos sacrificados aos ídolos. Aconselho você a não dizer Feliz Natal, pois esta é a veneração do Deus Sol. Lupercus ou Pan, Carnaval em honra aos anjos caídos. Amados, hoje existem cristãos que frequentam os carnavais. Deixe-me dizer a você, como ex-satanista, o reino infernal tem tudo a ver com celebração, festival, carnavais e reuniões. Há um carnaval após o outro no reino de Lúcifer e são acompanhados de práticas sexuais como orgias e bebedeiras em homenagem aos anjos caídos. O que é doloroso é ver as massas nas nações participando em costumes e práticas sobre as quais nada sabem, porque se trata de práticas sexuais e de embriaguez. A palavra carnaval significa Deus a carne e vem das palavras latinas carnis carne, e vale a Deus. O propósito dos carnavais na Terra é levar os humanos a se entregarem aos prazeres da carne antes da quaresma começar um período de 40 dias de abnegação. Antigamente, o ser humano celebrava um festival de fertilidade que dava as boas-vindas à chegada da primavera, época de renovação da vida. Os romanos chamavam este festival pagão de Lupercalia em homenagem a Lupercus, o deus romano da fertilidade. Lupercalia era uma orgia bêbada de folia realizada todo mês de fevereiro em Roma, após a qual os participantes jejuavam por 40 dias. Curiosamente, semelhante às celebrações modernas, os romanos usavam máscaras, vestiam fantasias e satisfaziam todos os seus desejos carnais ao se entregarem aos deuses Baco, demônio do vinho, e Vênus, demônio do erotismo. As máscaras e fantasias foram usadas como disfarces para permitir liberdades sexuais normalmente não permitidas quando os indivíduos se envolvem em bacanal, uma ocasião bêbada e rebelde em homenagem a Baco. A palavra bacanal ainda está associada às celebrações do carnaval até hoje. À medida que os pagos se convertessem ao catolicismo, não queriam abrir a mão desta celebração popular. Os líderes da igreja decidiram cristianizar este festival. Assim, o carnaval foi criado como um momento de folia imediatamente anterior ao jejum de 40 dias, que a igreja rebatizou como quaresma. Durante o carnaval, os participantes entregaram-se ao loucura e a todos os aspectos de prazer permitidos, incluindo gula, embriaguez e fornicação. Estar Afrodite honrada na Páscoa. O nome Páscoa em si não é cristão, mas pago. O nome vem Páscoa de Ostero Eostre, a deusa anglo-saxônica da primavera, para quem o festival de primavera era realizado anualmente. É desta festa paga que reuniu alguns dos nossos trajes pascais. Na Babilônia, a deusa da primavera chamava-se Ishtar. Ela foi identificada com o planeta Vênus, que, por nascer antes do Sol e se pôr depois dele, parece amar a luz. Isso significa que Vênus ama o deus Sol. Na Fenícia, ela se tornou Astarte. Na Grécia, Eostre, relacionado à obra grega Eos, amanhecer, e na Alemanha, Ostara. Isto vem da palavra alemã Ost, ou leste, que é a direção do amanhecer. Como vimos, muitos nomes são intercambiáveis para a Páscoa mais conhecida. Os pagos normalmente usam muitos nomes diferentes para o mesmo deus ou deusa. Nimrod, a figura bíblica que construiu a cidade da Babilônia Gênesis 10:8-10, é um exemplo. Ele era adorado como Saturno, Vulcano, Cronos, Baal, Tammuz, Moloque e outros, mas era sempre o mesmo Deus, o Deus do fogo ou Sol, adorado universalmente em quase todas as culturas antigas. A deusa Páscoa não foi diferente. Ela era uma deusa com muitos nomes, a deusa da fertilidade, adorada na primavera, quando toda a vida estava sendo renovada. Juno, a rainha dos deuses, era honrada em São Valentim. O dia dos namorados, assim como Halloween, é enraizado em festas pagas. A sua origem remonta aos estridentes festivais romanos anuais, onde os homens se desprezavam, agarravam os chicotes de pele de cabra ou de cão e espancavam jovens donzelas na esperança de aumentar a sua fertilidade. A celebração anual paga, chamada Lupercalia, acontecia todos os anos em 15 de fevereiro e eventos muito populares até o século VDC, pelo menos 150 anos depois de Constantino ter feito do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Na véspera da Lupercalia, 14 de fevereiro, foi realizado um feriado em homenagem a Juno, rainha dos deuses e padroeira do casamento. Como parte da festa, aconteceu um sorteio do amor, em que os solteiros da cidade tiraram de uma jarra o nome de uma jovem solteira e formaram pares com ela durante toda a festa.
Os novos casais eram frequentemente parceiros sexuais durante o resto do ano. À medida que a Igreja Católica ganhou influência em Roma, o costume pago de encontrar um companheiro sexual por sorteio foi abolido. Apesar da exclusão, o feriado de meados de fevereiro em homenagem a São Valentim ainda era usado pelos homens romanos para buscar o carinho das mulheres. Nasceu uma tradição de os homens enviarem mensagens de carinho manuscritas aos entes queridos contendo o nome de São Valentim.